Nós somos o moleque que vai falar aí na lata! E nós estamos nesse Vida Candanga live! É live, moleque, é live! É Vida Candanga live! Museu com 60 peças. E eu não estou falando de esculturas, pinturas ou artigos de decoração. Hoje vocês vão conhecer a Casa do Piano, um museu aqui em Brasília que conta a história do piano no mundo. E o mais legal, parte desses pianos rodam o Brasil em uma carreta de caminhão com um museu itinerante. Uma paixão que começou há mais de 30 anos por uma profissão que está praticamente extinta hoje. Rogério Rezende, técnico afinador de pianos, sempre foi apaixonado pelo instrumento e adquiriu seu primeiro piano em 1977, quando convenceu a esposa a trocar seu único carro por um piano que serviu de experimento para a sua aprendizagem. Minha paixão pelo piano remonta aos anos de 1977, precisamente. Foi quando eu conheci um instrumento propriamente dito e me apaixonei por ele, muito mais do que pelo teclado, pela parte interna do piano. Ao assistir alguns afinadores fazendo o trabalho, eu fui ficando emocionado com aquilo, foi me chamando a atenção e eu fui tentando entender essa questão. Mas eu me deparei logo em seguida com um problema crucial. Não existem ou não existiam escolas para quem pretenda afinar pianos ou entender dessa tarefa. Até hoje não existem no Brasil. Na época não haviam as facilidades da tecnologia como a internet, mas a curiosidade e a paixão eram tantas que Rogério resolveu conhecer o instrumento nos mínimos detalhes e para isso desmontou inteiro o seu primeiro piano para entender como ele funcionava. E eu tive que aprender por observação, tive que aprender por força própria, como autodidata. Eu costumo contar uma história simples, muito pequena, e eu vou repeti-la aqui, que eu comecei aprendendo porque troquei o meu automóvel, o único que tinha, com a autorização da minha mulher, é claro, por um piano, e desmontei o instrumento, sei lá, mais do que 100 vezes. Afinava, reafinava, desafinava, afinava novamente. E mecanicamente, como é um instrumento muito complexo, tem um vertical, mais de 8.000 peças, então aí é que eu me dedicava mais ainda a desmontar as peças, ver como é que regulava e desregulava. Como eu já tocava um pouquinho de piano, também como autodidata, foi mais fácil para mim entender isto. Rogério tocava na noite, mas 3 anos após adquirir o seu primeiro piano, ele abandonou a noite para se dedicar exclusivamente ao instrumento. E a partir de 1980, eu deixei totalmente de tocar, porque eu cheguei a tocar profissionalmente na noite, parei totalmente e me dediquei exclusivamente ao instrumento, que eu estou até hoje e pretendo morrer fazendo isso, se Deus quiser. Toda essa paixão não poderia dar em outra que não fosse iniciar uma coleção. E depois de conseguir os seus primeiros 15 pianos, Rogério acordou um certo dia com o projeto de um museu itinerante na cabeça. E foram mais 8 anos até que o projeto ficasse pronto. O museu nasceu da coleção que eu já tinha. Eu comecei fazendo uma coleção de pianos, comprando instrumentos antigos. Me deparava com algum antigo, quando ia afinar um instrumento, e às vezes a pessoa pretendia vendê-lo e não tinha um mercado muito fácil. E eu mesmo comprava o instrumento e fui fazendo a coleção. Quando já tinha um número suficiente, que eu creio, acho que por volta de 14 ou 15, não sei, a coleção, aí surgiu a ideia, que foi em 2002.
Quando ela chegou por inteiro. Eu não fiz um projeto especial, vamos fazer isso, depois aquilo, não. O projeto chegou por inteiro. E eu faço questão de dizer que chegou às 6 horas da manhã na minha mente. Eu acordei com aquele projeto pronto e para mim aquilo era uma realidade. Apesar de eu achá-lo difícil de ser concretizado, caro, porque é uma coisa, piano é um instrumento chamado elitizado, né? Embora já não seja mais assim, ainda bem, é um instrumento muito grande, pesado, tudo é muito caro. E como o projeto chegou de uma forma definitiva, eu não fugi da raia, vamos abraçar esta causa. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu vou fazer. E aí parti para o trabalho, né? Coloquei no papel este projeto, todo esse desenho que vocês conheceram aqui. Isso foi de uma vez só. Coloquei no papel a rampa de acesso ao cadeirante e tudo mais, né? O palco para apresentações na rua, tudo isso. Coloquei no papel e demorei quase 2 anos para convencer a minha mulher e a minha filha de que eu poderia fazer. Porque elas, quando eu apresentei o projeto, mas isso é muito caro, nós não temos dinheiro para fazer isso. De trabalho efetivo, foram 8 anos de trabalho. 8 anos. Nós já estamos concluídos desde 2011, exatamente. E fazendo apresentações, inclusive. Poucas apresentações, mas estamos fazendo. A primeira saída que nós tivemos foi para Pirenópolis. A primeira apresentação do museu foi em Pirenópolis. Nós fomos convidados, havia o aniversário da cidade ou algo assim, e nos convidaram. E estávamos concluindo naquela época, naqueles meses. Nós fomos com muito prazer e foi muito bem recebido, as pessoas gostaram muito e para nossa felicidade, claro. Depois nós fomos também já apresentamos no Guará, no Museu da República, também no Lago Sul. As crianças costumam se dizer, isso é uma verdade, uma realidade, é espontânea. Então, quando elas entram, e nós recebemos escolas públicas, eu posso dizer isso de cadeira, porque vivo isso na pele, aquele espanto, aquele sorriso, é o nosso pagamento da nossa vida. Porque o resultado do nosso trabalho se reflete ali, naquela exclamação, naqueles olhos grandes, boca aberta, sem palavras. Aí quando começa a conversar, depois que passa a primeira impressão, aí a gente percebe que isso é uma novidade para eles, não é? E esse resultado para nós é tudo, é o nosso objetivo. Eu gostaria de dizer também que um dos nossos objetivos, talvez o principal e o primeiro objetivo, antes de conhecer a reação das crianças, dos adolescentes e também idosos que nunca viram um piano, e principalmente 15 pianos dentro de um caminhão com essa visitação, é despertar esta população jovem e adolescente para uma nova profissão, não tão nova, que tem 300 anos, mas que já foi de certa forma esquecida e está em extinção. E se não acontecer de novas pessoas, jovens, retomar essa questão, nós brevemente teremos pouquíssimos ou raríssimos afinadores. Então eu procuro despertar, apresentar, mostrar que se pode viver e sobreviver com dignidade, ganhando como qualquer outro profissional desta profissão, que para mim é apaixonante. E é isso aí, o Vida Candanga Live fica por aqui, mas vocês acompanham a gente durante a semana pelo www.vidacandanga.com.br ou aqui no canal 15 da NET na UNBTV. Semana que vem tem mais Vida Candanga Live pra vocês. Tchau, tchau! Thank you.